A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês, porque foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as coisas do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais, por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com o foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com o foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas do Senhor Jesus, lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também
ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus e gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 15. Oração de número 15 diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra, que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo. Toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, você sairá com uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24.
Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Capítulo 1 do livro de Levítico. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Levítico. Capítulo 1 do livro de Levítico contém 17 versículos. Para os rebanhos de número 16 e 15 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao capítulo 1 de Levítico, que diz assim: fala sobre os holocaustos do Senhor. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 44, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Isaías, capítulo 44, contém 28 versículos, que diz assim: Deus anima o seu escolhido. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará o futuro como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temas, porventura desde então nós não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei? Porque vós sois a minha testemunha, porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu não conheça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Malaquias, capítulo 2, contém 17 versículos, que fala assim: exortação aos sacerdotes.
Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que temesse. Então temeu-me e humilhou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, contém apenas um capítulo. Livro de 2 João com um capítulo. Vamos aqui, 2 João com apenas um capítulo, que diz assim, contém 13 versículos. Perseverar no amor e na fé. Nos versículos 4, 7 e 8 diz assim: Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai, porque já muito enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus, ou Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 3 do livro de Daniel, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Daniel, capítulo 3, contém 30 versículos, que diz assim, fala sobre a imagem de ouro. Diz assim nos versículos 4, 5 e 6. E o pregoeiro apregoava em alta voz, ordenando-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro, que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Capítulo 10 do livro de 1 Reis, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Vamos aqui no capítulo 10 do livro de 1 Reis, que contém 29 versículos, que fala assim: a visita da rainha de Sabá. Nos versículos 6, 7 e 8. E disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens e fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo para vocês o nosso recado, que diz assim, muita atenção.
todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você, ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal agora. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, com apenas um capítulo. Obadias, com apenas um capítulo, contém 21 versículos. Que diz assim, fala sobre a destruição de Edom.
Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. E eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Samuel, para os rebanho de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 8. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 8 contém 22 versículos, que diz assim: Israel pede um rei. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, porque lembramos que somos apenas um canal e um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Romanos, capítulo 14, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Romanos, capítulo 14. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 14, que contém... Glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 14, contém 23 versículos, que diz assim: não julgar o irmão. Nos versículos 12, 13 e 14, de maneira que cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e não ser para aquele que a tem por imunda, para essa é imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par, e 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, o livro da sabedoria, contém 31 capítulos. Vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Provérbios, capítulo 27, que contém 27 versículos,
que diz assim nos versículos 12, 13 e 14. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e pagam a pena. Quando alguém ficar por fiador do estranho, toma-lhes até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga a uma prostituta. O que pela manhã de madrugada bendiz o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para todos os seus discípulos, que diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos aqui ao último número de rebanho. 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de Gálatas, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Gálatas, capítulo 2, contém 21 versículos, que diz assim: fala sobre o apóstolo Paulo, seu apostolado reconhecido pelos demais apóstolos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que eu estarei apresentando para todos vocês. Estarei apresentando a denúncia de número 91, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus o Cristo afirmou nesse capítulo 10 do livro de João que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus é Deus, é Senhor, é Mestre, não pode mentir. E suas palavras não podem ser revogadas nem anuladas. Como é possível o ser humano possuir o título de pastor apenas com base em um único versículo, com as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escreveu de próprio punho ser escravo de Cristo?
E se o seu líder provar para nós, na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou pastora apenas por apacentar o rebanho de Cristo e que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou pastora, ele não estar blasfemando, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que um título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perder ela. Por isso nós estamos trazendo essa conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus e estão sendo enganados e prejudicando e inconscientemente enganando e prejudicando a outros também. E essa é a denúncia de número 91, dentre as mensagens, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 52 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. Oração de número 20. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 20 diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24D. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Salvador, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos com 16 capítulos. Marcos capítulo 4. Escolha aí, mentalize um número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras para a sua meditação. Capítulo 4 contém 41 versículos, que diz assim, fala sobre a parábola da candeia, nos versículos 22, 23 e 24. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Mentaliza aí um número de 1 a 24. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Capítulo 16 do livro de Jó. Jó, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. No capítulo 16 do livro de Jó, contém 22 versículos, que diz assim: Jó acusa seus amigos. Nos versículos 3, 4 e 5. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita, para assim responderes? Falaria eu também, como vós falais?
se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça. Antes vos fortalecei com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abraçaria a vossa dor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, que contém um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos. Nos versículos 21, 22 e 23. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhas misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para dar total legalidade ao Senhor Deus, para que não houvesse sentimentos ou manipulações dos seres humanos. Por isso que trabalhamos com sorteios. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Deuteronômio, capítulo 21. Livro de Deuteronômio, capítulo 21, contém 23 versículos, que diz assim: casamentos e relações familiares. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os pregos, vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a tomares por mulher, então a trarás para a sua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 1 do livro de Josué. Capítulo 1 do livro de Josué contém 18 versículos, que diz assim: as ordens de Josué ao povo. Nos versículos 11, 12 e 13. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro, perdão. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Jonas, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos, que fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem, que assim te ires.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas numeradas. Oração de número 6. Oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de mentalizar em um número de 1 a 24, fazer a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras para a sua meditação. Assim estará te respondendo a sua pergunta que você fez mentalmente. Vamos aqui ao livro, dar continuação. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth fala sobre Boaz se casa com Ruth. Nos versículos 1, 2 e 3. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor, que é Boaz, tinha falado, ia passando e disse-lhes, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago com apenas 5 capítulos. Livro de Tiago, capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos. Que diz assim, a prática da palavra. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai e logo se esquece de como era. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Capítulo 3 do livro de Esther. Capítulo 3 do livro de Esther. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Esther. Capítulo 3 do livro de Esther contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre o ódio de Amã por Mardoqueu. Diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele, e de todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transgredis o mandamento do rei? Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos.
capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse contém 20 versículos, que fala assim: saudação às 7 igrejas. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça, a paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Perdão, que fala sobre o dom do discernimento. Nos versículos 2, 1, 2 e 3. Amados, não creias em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvis que há de vir, e eis que já está no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Números, capítulo 17 do livro de Números. Capítulo 17 contém 13 versículos, que fala sobre a vara de Arão floresce. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: E Moisés pôs esta vara perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque já produzia flores e brotará renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês, e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examinei Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinei Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Vou apresentar para vocês a denúncia de número 78, que diz assim: qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo de 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16. E em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens é um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos: o dragão, a besta e o falso profeta.
Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios, enganando a muitos. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras, que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus, o Cristo, e certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas, discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com os espíritos de anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João capítulo 4, com foco no versículo 3, e em 2 João capítulo 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeiras na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E confira também em Apocalipse 2, com foco no versículo 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. E anuncie essa mensagem número 39, e anuncie essa mensagem número 39, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí no seu pensamento, um número de 1 a 24, fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 1. Número 20, Isaías, capítulo 44. Número 12, Malaquias, capítulo 2. Número 19, 2 João, capítulo 1. Número 21, Daniel, capítulo 3. Número 8, 1 Reis, capítulo 10. Número 23, Obadias, capítulo 1. Número 17, 1 Samuel, capítulo 8. Número 11, Romanos, capítulo 14. Número 2, Provérbios, capítulo 27. Número 6, Filipenses, capítulo 4. Número 5, Gálatas, capítulo 2. Número 3, Marcos, capítulo 4. Número 7, Jó, capítulo 16. Número 10, Judas, capítulo 1. Número 9, Deuteronômio, capítulo 21. Número 16, Josué, capítulo 1. Número 13, Jonas, capítulo 4. Número 15, Ruth, capítulo 4. Número 4, Tiago, capítulo 1. Número 22, Esther, capítulo 3. Número 14, Apocalipse, capítulo 1. Número 1, 1 João, capítulo 4. Número 24, Números, capítulo 17. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. E também
vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguir, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final. Se você chegou no decorrer dessa nossa live, também fico imensamente grato. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de fazer a sua obra para vocês estarem recebendo as recompensas de Mateus 16, do 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele virá na sua glória, junto com seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.